Olá, querida comunidade, reunida para a oração, formação e partilha de vida à luz da fé. Sou o Padre Eduardo e desejo a vocês a paz do Senhor esteja convosco. Estamos hoje reunidos para compreender melhor uma dimensão fundamental do tempo da Quaresma, a dimensão missionária. Para tanto, é preciso fazer memória que este curso de extensão, Eis o Tempo de Conversão, ao Pai Voltemos, Juntos Andemos, promovido pela Arquidiocese de Porto Alegre em parceria com a PUC, visa propiciar uma preparação mais adequada para que, lá no Tríduo Pascal, neste grande fim que nós estamos buscando alcançar nesse tempo quaresmal, você, meu irmão, você, minha irmã, possa participar com maior consciência das maiores e mais profundas celebrações da nossa fé, o ponto alto do ano litúrgico. E, para tanto, é preciso perpassar algumas dimensões. Disse que hoje nós iremos aprofundar melhor a dimensão missionária, mas anteriormente, no primeiro encontro, no segundo e terceiro, nós já passamos pela dimensão litúrgica espiritual, pela dimensão bíblica. E recordando lá o primeiro encontro com o Padre Gustavo, ele nos ajudava a recordar que a Quaresma ela tem na origem um tempo de preparação, é claro, mas para aqueles irmãos e irmãs que no início da história da nossa igreja buscavam receber o batismo, os sacramentos da iniciação à vida cristã. E nesta última etapa do catecumenato, tempo de iluminação e purificação, eles buscavam aprofundar este espírito penitencial para que lá, na celebração do Sábado Santo, pudessem se tornar, pela graça de Deus, a ação da Igreja, novos filhos e filhas de Deus. Importante que o Padre Gustavo também destacou a diferenciação entre os tempos. Nós estamos acostumados com o tempo cronológico, aquele tempo que passa, que nós contamos, semana, o mês, as horas, que tantas vezes nos faz ficar preocupados e angustiados. Parece que nunca há tempo suficiente para tantas coisas que temos para fazer. A Quaresma não pode ser vista dessa maneira. É um tempo da graça de Deus, um tempo kairos, um tempo favorável para que possamos olhar para dentro de nós e, à luz da fé, guiados pela palavra de Deus, buscar transformar aquilo que não está bem, aquilo que é sinal de discordância com a chamada de Jesus à conversão, ao compromisso que crer em Jesus Cristo pede de nós em meio ao mundo. E, para tanto, querido irmão e irmã, continuando no segundo encontro, tivemos a oportunidade então de olhar para a palavra de Deus, que é referência para nós neste caminho quaresmal. A irmã Aparecida nos ajudou a olhar para os evangelhos do tempo da Quaresma e compreender que aqui uma expressão importante para a Quaresma, nós que estamos buscando fazer dos nossos sentimentos, os sentimentos de Jesus e os sentimentos do Senhor, os nossos sentimentos, esta união que acontece no plano da graça, nós somos chamados a acompanhá-lo, então, a partir dos evangelistas, nesse ano o Evangelho de São Lucas, e lá no último domingo o Evangelista João, aqueles momentos fortes, no tempo que o Senhor esteve aqui neste mundo, anunciando a boa nova do reino de Deus, realizando tantas maravilhas, e inaugurando também este tempo da Igreja. Depois nós pudemos, no último encontro com o Padre Gustavo, olhar para a Quaresma e nos dar conta que ela não é um fim em si mesmo, é um meio. Nós queremos chegar à Páscoa do Senhor. E, para tanto, estamos criando um caminho penitencial e batismal. Batismal, e vamos recordar que lá no Sábado Santo vamos ter a liturgia batismal, é para aqueles irmãos e irmãs que estão buscando receber o batismo, os catecúmenos, aqueles que estão buscando receber os sacramentos da iniciação à vida cristã, mas para nós também é caminho de renovação do batismo e penitencial justamente para isto, para que possamos, por exercícios espirituais,
progredir na caminhada de fé, com as nossas ações e atitudes e com a graça de Deus. E para tanto, hoje vamos olhar para a dimensão missionária e tentar compreender melhor a íntima vinculação entre a Quaresma e a campanha da fraternidade. Iniciativa aqui da Igreja no Brasil, que já tem uma longa história. Para tanto, queridos irmãos e irmãs, aqui já podemos lançar esse olhar histórico para a campanha da fraternidade. Em 1961, em Natal, no Rio Grande do Norte, 3 padres buscaram, olhando para frente, arrecadar recursos, alimentos, para que um grupo de pessoas que era atendido pela Caritas, naquele lugar e naquele tempo, pudesse continuar recebendo essas ajudas, ampliar o olhar deles para a necessidade daqueles irmãos e irmãs que ali estavam. E na Quaresma, então, de 1962, se fez esta grande campanha de fraternidade. O que é fraternidade? Esse termo latim, frater, irmãos, devemos compreender a palavra fraternidade como aquela chamada para que possamos olhar para as pessoas à nossa volta e cultivarmos sentimentos como se fossem nossos irmãos. Uma irmandade que deve ser consolidada. Então, lá naquela cidade, naquele contexto, eles conseguiram constituir esta campanha da fraternidade pela primeira vez no nosso Brasil. Estamos aí 60 anos depois, mas em 1964, esta campanha que começou lá naquele lugar, agora ela já alcançou uma amplitude nacional. E pela primeira vez, então, em todo o Brasil, a Igreja, nesse tempo forte da Quaresma, buscou lançar um olhar para uma necessidade concreta da sociedade, então, para que esta reflexão, um coração que olha para dentro de si, que busca mudança de vida, pudesse também reverberar no todo que o compõe. Cada um de nós pertence a uma família, laços de sangue, mas pela graça do batismo, a uma família na fé. Somos igreja e pertencemos a este mundo, a família humana. 60 anos depois, aqui estamos para continuar essa história com a campanha da fraternidade de 2022, que veremos mais para frente, de modo especial, no segundo momento da nossa formação, a temática, o lema, a provocação e os desafios. Continuando, a vinculação entre a Quaresma e a campanha da fraternidade, realidade aqui do Brasil, ela possui inúmeras motivações. E, acima de tudo, a motivação litúrgica. Se nós tivermos um olhar atento para os prefácios da missa, para as orações da coleta, para os evangelhos, enfim, para todos os textos litúrgicos, encontraremos ali muitas moções para que a mudança de vida que nós queremos no plano individual, ela possa ser buscada no plano comunitário e que ações concretas possam partir daí. E quais são os 3 pilares para que nós possamos fazer um bom caminho quaresmal? A oração, o jejum e a caridade, a esmola, a misericórdia. Ou seja, sustentado sobre esses 3 pilares, cada um de nós é chamado a lançar um olhar agora para além dos muros da igreja, para além daquele grupo que eu pertenço na minha paróquia, na minha família, para além da minha diocese, arquidiocese inclusive, para a sociedade que eu componho enquanto cidadão, para a sociedade brasileira. Por isso que coloquei aqui esta oração da coleta, da quinta-feira da segunda semana da Quaresma, que vocês estão lendo ela, frisando, pede a Deus, o padre pede a Deus, em nome da comunidade, ele está presidindo a celebração eucarística, que a comunidade ali que reza seja firme na fé e eficiente nas obras. Olha aqui a dimensão individual e comunitária sendo explícita no âmbito da graça de Deus. Firmes na fé, pois devemos saber em quem cremos, o porquê que cremos, mas, acima de tudo, o que isso de fato reverbera, faz acontecer de diferente na minha relação com as pessoas, no meu jeito de ser comunidade, no meu jeito de ser cidadão. A Igreja, na década de 60, ela teve um momento muito forte, o Concílio Vaticano II.
Papa João Paulo II dizia que o Concílio Vaticano II foi um olhar amplo da Igreja sobre si mesma e sobre a sua maneira de ser para com o mundo que estava mudando naquele contexto e que continua mudando, pois estamos vivendo, de acordo com teóricos de várias áreas, uma mudança de época. Para tanto, a Igreja olhou para dentro de si, buscou na tradição, na palavra de Deus, no magistério, novos caminhos, uma nova maneira de continuar transmitindo a mesma fé. E na Sacrosanto Concilium, um documento a respeito à liturgia, que é tão importante, inclusive é um texto curto, que seria ótimo que todos pudessem ler, ali está escrito, no tocante ao tempo quaresmal, que a penitência do tempo da quaresma, ela não pode ser só individual, não podemos cair no intimismo de achar que é eu e Jesus e que tudo se resolve mais ou menos nisto. Não, ela deve ser externa e social. Isso foi dito lá atrás, neste grande tempo do Concílio Vaticano II. E pouco a pouco, então, as igrejas locais, elas foram conseguindo traduzir, cada um da sua maneira, da sua cultura, de maneira concreta, estas palavras. Podemos encontrar ali já uma provocação para a consolidação da campanha da fraternidade. Nós sabemos que o pilar da caridade, da esmola, misericórdia, muitas vezes faz com que eu, você, o nosso grupo paroquial, tenha ações concretas que beneficiam as pessoas mais pobres, carentes. Agora, a igreja é mais do que nós. A igreja é mais do que a tua paróquia. A igreja é corpo de Cristo, vivo, presente aqui neste país. É por isso que somos chamados a ampliar este pilar, evidentemente sustentados pelo cultivo dos outros dois. Os papas também, desde o início, ainda Paulo VI já havia falado a respeito da campanha da fraternidade, incentivando. João Paulo II também, fazendo esta ressalva tão importante, gestos concretos de amor ao próximo, essenciais para o tempo da quaresma. Lá estava o Papa se dirigindo à igreja no Brasil e uma campanha da fraternidade. O Papa Bento XVI também, em 2007, falava sobre esse itinerário espiritual da quaresma e sobre este convite que a igreja aqui no Brasil faz para que cada cristão possa olhar mais atentamente algum aspecto da realidade social que não vai bem e que a igreja pode profeticamente denunciar os erros e propor caminhos. Isso é expressão de fraternidade. E o Papa Francisco, é claro, nos nossos tempos, e aqui a mensagem para este ano, desejando que este caminho quaresmal ele possa ser ocasião de verdadeira conversão, frutificar em ações concretas. Nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, nós compreendemos que nós estamos num caminho que faz com que o olhar para dentro de nós, a busca de conversão, com a ação da graça de Deus, eficaz, possa fazer com que alguns passos para frente sejam dados por mim, por você e pela nossa comunidade paroquial. Agora, a realidade que nos envolve, ela precisa também da profecia da igreja, ela precisa também da ação da igreja, para que a igreja possa, de novo, apontar com a luz que vem do Senhor para campos da nossa sociedade que estão escuros, que estão aos poucos se perdendo. E nós veremos então no próximo vídeo que ponto é este, qual é a questão que a igreja, nesta campanha da fraternidade, quer nos chamar a atenção. Agora, queridos irmãos e irmãs, vamos dar a pausa. Vocês são convidados agora a pegar o primeiro texto que preparei, para que, lendo ele uma vez, com calma, com bastante cuidado, possam depois buscar partilhar, a partir da pergunta que coloquei ali, quais provocações surgem e, evidentemente, quais ações também surgem para o grupo de vocês. Desejo uma boa partilha e voltaremos após esta pausa para o segundo vídeo, o segundo momento. Uma boa partilha e abram o coração para ouvir o próximo. Escutar é essencial.